vai lendo outros mais, tá? Vamos lá. A Edith Maria Catarina, que matou o próprio filho por me odiar. Meu Deus do céu, espero que não seja muito pesado. Senão eu paro, tá? Eu já aviso, dependendo do rumo que tomar a história que eu paro. Olá, Ana, me chamo Fulana e vou contar um pedaço da minha tristeza, da minha triste história, é isso? Ixi. Não se preocupe, os nomes estarão trocados e tentarei o máximo possível corrigir os erros. Obrigada. Me chamo Fulana, tenho 27 anos. Hoje moro no interior, um tanto que distante, sim, de Fortaleza, no Ceará. Quando tudo aconteceu, eu morava numa cidade a uns 15 quilômetros de Fortaleza. Vou voltar só um pouco antes do relato para você entender tudo. Eu era casada com um homem crente, entre aspas. Evangélica, tenho 2 filhas e tinha um péssimo casamento. Até que depois de 5 anos, sofrendo tudo que se possa imaginar, como falei para ele, criei vergonha na cara e me separei. Eu casei aos 18 anos e me divorciei aos 23. Ele disse que eu não ia ser feliz nunca, pois o problema estava em mim, que eu nunca ia arrumar um emprego bom, mas ele se enganou. Bom, pelo menos em alguma parte. Eu consegui um emprego ótimo. Sou cuidadora de idosos. Na época, com meu primeiro emprego de carteira assinada com 2 salários. Eu não queria o mal dele, afinal fui casada com ele durante 5 anos e tive 2 filhas com ele. Mas depois de 1 mês que já estava solteira, quando vi que não tinha volta mesmo, liguei para minha mãe, pois graças a Deus eu tinha minha própria casa e um emprego, e falei: "Mãinha, o negócio é o seguinte, eu já tô separada há 1 mês, saí da igreja, pois eu não aguentei tanta falsidade. E agora vou fazer o que a senhora e o meu pai não deixaram. Eu vou viver." Ana, a minha mãe chorou muito. Disse que ainda dava tempo de voltar para a igreja, mas eu disse que eu não queria. Comecei a sair, fiz amizade com algumas meninas, conheci alguns lugares e por aqui... conheci alguns lugares que por aqui são conhecidos por paredão. Só toca funk. Ai, meu Deus. Eu trabalhava 4 dias e folgava 1. E nesse período não era carteira assinada. E por ser muito pouco, a minha filha passou alguns meses com a minha mãe até eu firmar em um emprego que desse para me manter e manter a minha filha. Foi aí que eu conheci a minha alma gêmea, através de um ficante que era amigo dele. Não deu certo com esse ficante e a minha alma gêmea, que vou chamar de Richard, ele me mandou um convite no Facebook e começamos a conversar como amigos. Ele tinha namorada e eu estava trabalhando em Fortaleza como folguista, já na minha área como cuidadora. Nós ficamos muito próximos. O convite foi mandado dia 5 de janeiro de 2015. Eu fui dar uma olhadinha no perfil e achei um gatinho. Tinha a impressão que já conhecia, mas não lembrava de onde. Lembrando que fomos apresentados em 6 de dezembro de 2014. E eu sou péssima de memória. Enfim, ele me falou de quem era amigo e começamos uma amizade legal. Ele era bem atencioso, ele me contava dos problemas com a namorada e eu contava o que eu tinha sofrido. E eu contava o tanto que eu tinha sofrido, que eu tinha medo de me apegar novamente. E ele era uma pessoa muito boa, de coração. Uma pessoa muito boa de coração. Muito atencioso com todos à sua volta. E foi impossível não gostar dele. Mas fiquei na minha, pois ele era comprometido. Até que um dia que eu estava em casa de folga do trabalho, nesse trabalho como folguista, eu ficava lá 4 dias e em casa eu ficava 10 dias e ganhava bem até. Comecei em dezembro e ficaria até fevereiro depois do carnaval de 2015. Continuando, eu estava em casa de folga e ele me ligou triste. Perguntou se eu estava em casa ou se eu ia sair.
Até então, nós só nos falávamos por telefone ou por Facebook, nada de pessoalmente. E eu respondi que estava me arrumando para sair, mas se ele fosse lá em casa para conversar, eu estaria esperando por ele. Afinal, sempre o convidei, e ele nunca aparecia. E assim foi. Ele foi para minha casa e sentamos na calçada de casa, do lado de fora. Ele estava muito triste, pois ele era doido, eu acho. Ele era doido para ser pai. E a namorada, praticamente mulher dele, pois já estavam até morando juntos, disse assim: Deus me livre ter um filho, só vai atrapalhar minha vida. E ele chorou muito, Ana, conversando comigo. Então foi a minha deixa. Num tom de brincadeira, eu falei: deixa ela e fica comigo. Afinal, eu já tenho 2 filhas, ter mais um filho para mim não é problema. Ele olhou para mim e disse: Neguinha, deixa de brincadeira que eu sou sensível, eu posso acabar acreditando. A gente riu, ele foi para casa depois disso, ele era muito trabalhador, mas tinha um enorme defeito. Por esporte, como ele mesmo falava, ele vendia... Por esporte, como ele mesmo falava, ele vendia drogas. Gente do céu, começou por uma necessidade. Ele era o pai da família, pois o pai dele morreu quando ele tinha 9 anos e não tinha dinheiro para nada. E a irmã dele, que hoje tem 16 anos, novinha ainda, tinha apenas meses de nascida. E ele falou com um rapaz que vendia e pediu para vender, pois precisava para comprar comida para ela. Ele deu as coisas para ele vender e o dinheiro para ele comprar logo o mingau da irmã. Ele disse que gostou da adrenalina, mas era uma coisa que não precisava. Sempre que o clima ficava pesado, ele dava um tempo. Assim ele me dizia. Mas essa namorada dele sabia e ela começou a ameaçá-lo. Disse que se soubesse que ele estava vendendo de novo, denunciava ele para a polícia. Ana, eu não acho certo. Mulher de verdade, se tá com o marido em tudo, mulher de verdade, se tá com o marido em tudo, e se ele, quando conheceu ela, falou a ela e ela aceitou isso, ela não tinha nada que ameaçá-lo. O que ela deveria fazer era conversar com ele. Enfim, ele me falou isso com muita raiva, depois de descobrir que ela estava traindo ele com um cara que ele dizia ser inimigo dele. E eu mais uma vez falei: eu já tô ficando com raiva dela. Deixa ela e fica comigo. Mas nesse dia ele aceitou, Ana. Qual não foi a minha surpresa? E chamei ele para jantar na minha casa e ele aceitou e apareceu. Tenho que confessar que ele foi jantar, mas tudo que ele não fez foi jantar. Nós ficamos conversando e papo vai, papo vem. Eu pedi para ele provar uma blusa que o meu pai tinha esquecido aqui em casa quando veio me visitar. E era uma baby look. Não sei como se escreve. Não, tudo bem, baby look. Aquelas que ficam bem justinhas no corpo, sabe? E meu pai é bem jovem. E o Richard tinha um corpo lindo. Como diz na música, que sorte a nossa. Na música, que sorte a nossa, seu corpo era o meu paraíso. Não sei que música é, enfim, mas que sorte a nossa, seu corpo era o meu paraíso. Bom, enfim, ele vestiu a blusa e ficou linda. Mas quando ele foi tirar a blusa, ele me seguiu até o meu quarto. Eu guardei e quando virei de frente para ele, ele estava colocando o boné, coisa que eu não gostava. Ele tinha o cabelo tão lindo. Quando fui puxar o boné, ele me puxou e começou a me beijar. Foi quando ele parou de me beijar e disse: Neguinha, espera até amanhã, termino com ela e fico com você. Venho dormir aqui com você se você quiser e deixar. Eu disse: tá bom, mas ele se arrependeu e disse: eu já tô aqui mesmo, né? Deixa pra lá as formalidades, deixa que eu tô aqui, pra que esperar até amanhã, não é mesmo? Enfim, ele tentou, mas aí aconteceu.
Mas no dia seguinte, às 7 da manhã, acordei com o celular tocando. Era ele dizendo que já tinha feito o que tinha combinado e disse que tinha uma proposta. Ele disse o seguinte: posso dormir com você essa noite? Eu ri sem acreditar e disse que sim. Foi aí que tudo começou. Dia 14 de janeiro de 2015. Sim, Ana, tudo aconteceu muito rápido. Já estávamos namorando, mas escondido. Pois mesmo sem ter mais nada com o amigo dele, ele queria falar primeiro pro amigo, para ele saber. Ele queria falar primeiro, mesmo sem ter mais nada com o amigo dele, ele queria falar primeiro pro amigo, para ele saber porque ele, para ele saber por ele, não pelos outros. O amigo dele não se importou e ainda foi na brincadeira do cola, não sei. Sem problema, qualquer coisa a gente até pode ter uns flashback. Que amigo? Fiquei perdida agora. Claro que o Richard disse que não, né? Bom, e eu também quando fiquei sabendo, mas ele disse que não, né? E eu também quando fiquei sabendo, mas foi aí que começou o meu inferno. Eu conheci a Edith, ou melhor dizendo, as Ediths, as irmãs dele e a Edith maior, a mãe. Ela desde o início não gostou de mim. Disse que eu era uma vagabunda, uma e tudo que não presta. Ana, ela mexe com magia negra. Eu não sabia. Mas ela disse que não gostava de mim porque, quando eu ainda estava casada, uma mulher procurou por ela para a filha dessa mulher deixar o marido. E adivinha, a filha dessa mulher hoje é a atual do meu ex. Peraí que eu tô entendendo. Mas ela disse que não gostava de mim porque, quando eu ainda estava casada, uma mulher procurou por ela para a filha dessa mulher deixar o marido. E adivinha, a filha dessa mulher hoje é a atual do meu ex. Nossa, enfim. E a minha sogra disse na minha cara: fiz o encosto da filha da mulher sair de perto dela. E a ex do atual dela. É a ex do atual dela. Agora a ex do atual da... Meu Deus do céu, não tô entendendo mais nada. Agora a ex do atual da mulher é a atual do meu filho. A ex do atual da mulher é atual do filho da sogra dela. E ela se dedicou em destruir o relacionamento da gente. Tá muito confuso. Ela tinha momentos que falava comigo, era a melhor sogra do mundo e do nada ficava sem falar comigo. Eu chorava muito sem entender o porquê de tudo aquilo, o porquê dela me odiar tanto. E descobri depois de um tempo que o meu ex-marido, para entrar na família nova, disse que me deixou porque quando chegou do trabalho eu estava na cama com 2. Isso, Ana, 2 homens. Eu disse que era mentira. O Richard não acreditou nela, pois nunca escondi nada dele. Passou algum tempo, ela voltou a falar comigo, mas sempre chegava alguém e me mandava tomar cuidado com ela e com as filhas, que só faziam o que ela mandava. Até o filho dela mesmo me falava isso também. Passou o tempo e aquele trabalho que era só folga virou um trabalho fixo. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu estava super feliz e a velha odiando. Fui buscar minha filha para morar com a gente. Sim, Ana. 1 mês e 15 dias de namoro, fomos morar juntos. Ele não morava com a mãe. Ele pagava aluguel só para guardar as coisas. Ele não morava com a mãe. Ele pagava aluguel só para guardar as coisas, pois quando ele chegava do trabalho, vinha direto para minha casa e só saía na hora de ir para o trabalho dele. A mãe dele começou a soltar piada. E eu tentava relevar. Afinal, eu, amanhã, pois ela foi quem deu a luz à minha alma gêmea. Eu a amava? Seria isso? Pois foi quem deu à luz à minha alma gêmea. Mas ela começou a falar para as pessoas
que me odiava e me xingava de tudo quanto é nome que você imaginar, menos o meu nome. Falava tudo quanto é nome, menos o meu nome. Eu já estava acostumada, nem ligava mais. Quando ela voltava a falar comigo, fazia torta de frango, doces. Tenho que confessar, ela é uma cozinheira de mão cheia. Mas eu brincava e dizia: eu não vou mais comer da comida dela. Vai que do jeito que ela me ama, tenha colocado veneno para me matar. Mas depois acabava comendo. No começo eu não me sentia mal, mas com o passar das raivas dela comigo, sem motivo, fui percebendo que ela continuava mandando docinhos e comidinhas pro filho, com a esperança de eu comer. Eu não comia, mas teve uma vez que ela mandou um doce, e logo eu, que não gosto de nada doce, eu comi, como se tivesse despreparada. E no dia seguinte amanheci me sentindo mal. As nossas brigas, minha e do Richard, começaram a aumentar. Ele começou a sair, chegar tarde e bêbado. Até que uma vez, 1h, eu fui buscar ele. Ele estava caindo de bêbado na casa de um amigo que atendeu o telefone dele e disse que ele ia dormir lá, pois não tinha condições de chegar em casa. Eu não aceitei e fui buscá-lo. Na época, ela tinha... Ela quem? Na época, ela tinha uma bicicleta. Ana, eu pedalei 3 quilômetros com ele, reclamando porque fui buscá-lo a 1h30 em outro bairro, com ele na garupa da bicicleta. Chegando em casa, coloquei ele na cama e falei: vai dormir, amanhã a gente conversa. Eu passei a noite chorando, nunca me imaginei passando por aquilo, mas eu sabia que tinha algo de errado. No dia seguinte, conversamos e ficou tudo bem. Apesar da gente estar brigando muito, as nossas brigas passavam logo. Ele dizia que ele não brigava comigo, eu que brigava com ele. Eu sempre fui e sou muito estourada, pavio curto, se é que me entende. Então passou um ano e a mãe dele me odiava ainda mais. Até que uma colega me ligou e me disse: fulana, a tua sogra estava falando de tu na casa da fulana. Detalhe, Ana, eu não falava com essa fulana. Em um lugar que eu trabalhei junto com ela, eu não falava com ela nesse lugar que trabalhei junto com ela. Nós tivemos uma briga feia. A Edith, mãe, foi dizer que eu não era mulher para o filho dela e que ia fazer de tudo, literalmente de tudo, para que o filho dela me deixasse e que o filho dela voltaria para casa vivo ou morto. Gente, eu disse que não. Isso que é obstinação para acabar com a vida dos outros. Nem que o filho tenha que morrer, mas eu vou tirar dela. É isso? Vai voltar para casa. Vivo. Gente do céu, como. Eu disse que não tinha medo dela, mas era mentira, Ana. Eu tava me cagando de medo. Eu sempre fui medrosa com coisas sobrenaturais, apesar de sentir presenças perto de mim e às vezes, bem raramente, ver algumas coisas. Mas, Ana, apesar de toda a maldade dela, sempre fui rodeada por pessoas boas e que queriam o meu bem. Para encurtar o relato, que já se estende muito, passaram-se 2 anos que estávamos juntos, 1 ano e meio, e com 1 ano e meio de trabalho, pedi demissão para ficar mais perto da minha filha e perto dele, pois com a carteira assinada veio 10 dias de trabalho sem pisar em casa e 4 dias de folga. Assim, faltando 9 dias para eu sair de vez do trabalho, me ocorreu uma coisa que na hora eu saquei que era coisa da Edith, mãe. Ela mandou a mulher do filho dela falar várias coisas por telefone para mim. Quem que é a mulher do filho dela? Não é você? Ela mandou a mulher do filho dela falar várias coisas por telefone para mim. Vou explicar o mais resumido possível. Eu estava no trabalho e ele, como falei no começo, vendia drogas. Todos os dias pela manhã, por volta de 5h45, 6 da manhã, nos falávamos para dar um bom dia. Eu desligava e ia fazer o meu serviço. Umas 9 da manhã terminava e ligava para ele, para a gente conversar. Nesse período, ele estava desempregado.
Desempregado. No horário mais cedo, notei que ele estava um pouco bêbado e disse que ia dormir de novo. E pediu que, quando eu terminasse, ligasse para ele. Quando eu liguei, ele não atendeu. Demorou uns 30 minutos, ele me ligou. Quando eu atendi, era uma mulher. E ela disse assim: ele tá dormindo. E eu perguntei: quem tá falando? Ela falou: eu durmo com ele todos os dias. Eu perguntei quem estava com o meu marido. E ela mais uma vez falou: nosso marido, mulher, nosso marido. Eu, num tom de brincadeira, perguntei de novo: Então fala aí, quem é que tá com o nosso marido? Diz aí. E ela disse: não interessa. E desligou. Ana do céu, eu fiquei doida. Tentei ligar de novo, ninguém me atendia mais. Fui no meu então patrão e falei o que estava acontecendo. Eu pedi para ir em casa resolver isso, já que ele não queria me demitir antes do tempo. Ele disse: tu vai resolver o quê? Vai chegar lá e bater na mulher? Isso é normal, você passa muito tempo fora. Olha só o que o patrão fala ainda, né? Vai fazer o quê? Vai bater na mulher? Isso é normal, você passa muito tempo fora. E eu só respondi: se pro senhor é normal levar chifre, pra mim não é não. E terminei meu serviço e fui em casa e foi a hora mais longa da minha vida. Liguei pro amigo dele e falei o que aconteceu. Pedi pra ele ir na mãe do Richard, pois tinha certeza que era coisa dela. E não é que era mesmo. Até a hora de eu chegar em casa, recebi mais umas 3 ligações dela, do telefone dele. Quando eu cheguei lá, fui para uma rua de trás da casa do irmão dele e vi a Edith mãe conversando com a nora dela, que era quem estava ligando. É nora ou é ex-nora? Não sei, tô confusa. Era outra esposa, que era quem estava ligando. Quando terminaram a conversa, recebi outro telefonema e ela disse, no meio de todas as coisas, a frase que era da Edith: aceita que foi menos. Em seguida, eu fui na porta da cunhadinha dele e pedi para chamá-lo. E em seguida falei: melhor abrir essa porcaria aqui que eu vou entrar. Peguei o telefone dele e não tinha nenhuma chamada para o meu número. Abri a porta do quarto onde ele estava dormindo e lá estava ele, dormindo feito um anjo. Ele abriu os olhos assustado e me perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu falei: me diz você, porque a sua vagabunda que estava me ligando. Ele disse: eu passo a noite vendendo. Eu passo a noite vendendo droga e você sabe disso. Mas ele também disse que acreditava em mim, pois sabia que eu não ia sair do meu trabalho para inventar mentira. Eu falei tudo o que aconteceu, fomos para casa conversar, mas antes a Edith, filha, veio me xingar, porque a cunhada dele me disse que tinha sido ela que pegou no telefone. Ela foi, meteu o dedo na minha cara e disse que se eu não confiava, não podia fazer nada. Não sei de onde tirei tanta frieza, mas eu só fazia rir na cara dela. Ela ficou com tanta raiva que chorou, mesmo sabendo que foi coisa dela com a cunhada, amando da mãe Edith. Ele acreditou em mim, pois conhecia muito bem a mãe que tinha. Depois disso, ele se afastou de todos. Mas como disse, ele era muito bom de coração e não demorou muito para voltar a andar na casa dela de novo. Para andar na casa dela de novo, da mãe dele, é isso? Eu não me importo. Tava com quase 6 meses depois disso. Passando quase 6 meses depois disso, ele recebeu um recado de um policial que não conhecíamos, que as suspeitas dele estavam certas. Tinha gente vigiando a gente. Sabia os horários de tudo que a gente fazia, até agora que a minha filha estava na escola. Até a hora, eu acho que a minha filha estava na escola. E mandou pelo irmão mais novo dele um recado, que a polícia ia invadir lá em casa.
Esse policial, por conta própria, investigou ele e viu que ele não era má pessoa, que as pessoas só falavam bem dele e que as pessoas gostavam dele, pois ele ajudava com comida quando ele sabia que não tinha o que comer, esse tipo de coisas. E mandou que a gente saísse de lá e que ele desse um tempo nas vendas dele. Ana, eu dizia que ele estava paranoico, que não tinha ninguém vigiando a gente. O irmão dele não deu o recado. Ele recebeu o recado por um cliente 15 dias depois do que era para a gente ter recebido. Quando ele me falou, eu disse que tá bom, eu vou procurar uma casa para a gente sair daqui. Fui no bairro vizinho, achei uma casa perto da empresa onde ele estava, lá há quase 2 meses. Ele não falou para ninguém onde era a casa, nem para a mãe dele. Ele se sentiu traído pela família, pois não deram o recado porque não quiseram. O irmão disse que esqueceu. Então nos mudamos. Na quinta-feira, dia 6 de julho de 2017, minha filha estava de férias e estava na casa do tio. Pediu para passar todas as férias lá e eu deixei. Mas no dia da mudança, assim que cheguei na casa, meu ex-cunhado ligou dizendo que a minha filha queria voltar para casa. Ana, ela tinha ido para lá na segunda e na quinta quis voltar. Para quem queria passar todo mês lá, eu estranhei, mas não retruquei. Disse que ia buscá-la no outro dia, na sexta. Quando o Richard chegou em casa, chegou com a carta de demissão. Ele ficou muito triste, pois a gente tinha acabado de alugar a casa. Na sexta, ele foi na empresa pegar o dinheiro das contas, já que a empresa que quebrou o contrato de experiência, e pegar a carteira dele. E eu fui buscar minha filha. Sábado à noite, nós fomos para um parque que tinha no centro da cidade, que não era muito longe do bairro onde estávamos morando. Quando eu voltei, liguei para uma amiga e disse tudo de ruim que estava acontecendo. E falei, eu só sei de uma coisa, pior que tá, não dá para ficar. Mas dava sim, Ana. No dia seguinte, domingo, dia 9 de julho, às 9h45 da noite, chegaram 2 homens de moto na frente da casa onde a gente estava morando. Um ficou na moto com a mesma ligada e o outro já desceu com a arma na mão. E sem chance alguma de reagir, o meu marido, meu bebê, meu amor de toda a minha vida, levou 7 tiros na minha frente. Eu não tinha muito o que fazer. Ou eu entrava na frente e morria junto com ele, ou eu entrava no quarto da minha filha e tinha acabado de sair de perto dele. Ou entrava no quarto da minha filha, que tinha acabado de sair de perto dele, e tinha ido para o quarto dele e tentava não morrer com ela. Afinal, minha filha já não tinha pai. Ela não podia ficar sem mãe também. Liguei para a emergência. Depois, a primeira pessoa com quem consegui falar foi a minha mãe. A notícia logo se espalhou e depois de algum tempo consegui falar com a Edith. Ela reagiu como se nem fosse da família. Falou assim, o fulano, que era o irmão mais novo dele, que era para ter dado o recado para ele. Ô fulano, acabaram de matar o Richard. Ana, ela dizia que ele era o filho que ela mais gostava. Detalhe, minha mãe morava a mais de 100 quilômetros da cidade onde eu morava. E ela chorou desesperadamente. E 2 horas depois ela estava lá, e pedindo para ver o meninão dela. Assim que ela chamava ele, enquanto a mãe dele mesmo e as irmãs dele, quando chegaram lá, só gritavam comigo, dizendo que foi culpa minha. Até eu dar um grito nela, mandando elas calarem a boca. Tava cheio de policial lá, enfim, a perícia chegou. Mais uma vez tive nojo daquele pessoal que se dizia família dele. Os policiais tirando as fotos que eles tiram do corpo, né? A irmã do meio dele disse, ei, cuidado para não sujar os papéis que estão aí no chão de mais sangue. Porque amanhã a gente tem que tirar o FGTS dele. Gente,
Mas a minha surpresa foi maior depois de tudo isso. Elas me deram uma garapa de açúcar para eu me acalmar, pois eu não lembro a minha reação, mas diziam que eu me tremia muito e estava quase desmaiando. E tive a pior notícia vindo da mãe dele. Ela olhou para mim e disse, bem baixinho na minha frente, isso era para você. Eu estava trabalhando nisso há 1 mês, mas ele sempre lhe defendendo acabou pegando nele, né? Quem era para estar morta ali era você, sua vadia. Ana, imagina o jeito que eu fiquei. Eu fiquei sem reação nenhuma. Eu só olhei para ela com cara de surpresa. Disso eu me lembro bem, porque ela não demonstrou nenhum arrependimento. Eu não dormi nem naquela noite, nem nas 3 noites seguidas. Ela foi buscar o corpo dele para velar na casa dela e mandou eu ir para lá, para me despedir do meu ex-marido. Foi o que ela disse. Cheguei lá antes dela chegar com ele. A família dele lá, sorrindo, conversando como se não tivessem perdido irmão e sobrinho, comendo um prato de comida enorme. E eu não tinha nem dormido, nem comido, nem bebido água, pois nada entrava. E, sinceramente, eu nem tentava. Me expulsaram de lá, disseram que era fingimento, que eu não gostava dele, que eu só estava com ele por causa de dinheiro. Quando ele chegou, eu fui ver e foi a pior coisa que eu já passei na vida. Não parecia ele. É isso? Não parecia ele? Eu desmaiei e para mim ele ia levantar e dizer que era tudo uma brincadeira e me chamar para ir para casa porque ele estava morrendo de saudade de me abraçar, mas não aconteceu. Fui embora, pois não aguentei as humilhações. A Edith, antes de eu sair da casa dela, olhou para mim e disse, eu falei que meu filho voltava para casa vivo ou morto. Ana, fui embora. Hoje moro com a minha mãe, tento levar a vida o mais normal possível, pois tenho minha filha que depende de mim e a minha mãe que é doente. Tô namorando com um rapaz que me entende e me escuta. A Edith mãe joga a culpa em todas as pessoas que eram próximas dele, mas todas as versões que ela fala, eu estou no meio. Ela diz que foi eu que me envolvi com um amigo dele e mandei matar ele. Depois falou a mesma coisa, mas com outro amigo. Depois disse que foi com o patrão dele. Ai, Ana, isso me dói tanto. Eu sinto que tudo que eu tento na minha vida, depois que ele se foi de matéria, de perto de mim, tudo que eu tento não vai pra frente, não anda. Eu até tento ser feliz, mas eu não consigo. Eu sinto que não dá. Não tenho esse direito sem ele aqui. Tudo é tão sem graça. Comecei a namorar, mas comecei a namorar para não ficar só. Sempre achei que melhor do que ficar com uma pessoa e outra, melhor ficar com uma pessoa apenas. Já a mãe dele dizem que ela ficou louca. Fica falando sozinha no meio da rua, anda parecendo uma bruxa, não penteia mais os cabelos, toda assanhada na rua, mal vestida. E os filhos que ela sempre mantinha perto, 2 deles, a que falou para não sujar os papéis de sangue, vive um péssimo casamento onde apanha quase todo dia e tem um filho dele. O filho que a mulher foi que me ligou para inventar as coisas foi morar em outro bairro, quase que em outra cidade, não dá mais notícias para ela. A filha de 16 anos, essa virou literalmente garota de programa. Fica com homens casados por dinheiro. Bom, só faz o que via a mãe fazer, né? E ontem, conversando com a minha mãe, eu falei para ela que eu sei que ela tá fazendo trabalho para mim. Eu me sinto sem força para nada. Ana, eu passo a semana, eu passo a semana inteira sem sair de dentro de casa. Não dá vontade de fazer nada. Eu tento reagir, mas quando eu começo a fazer algo que melhoro, eu caio de uma vez. Adoeço da coluna ou uma gripe forte e fico de novo sem sair de casa.
Eu engordei 15 quilos em 2 meses e tento fazer regime, mas não consigo. A empresa que tento, eu passo mal. Não sei o que lá que tento, eu passo mal. Tenho desmaios e vou bater até no hospital. Tento procurar ajuda, mas não consigo. Comecei a ver que poderia ser trabalho para que eu fique assim e acabe morrendo de depressão, pois sei que estou. Já tentei conversar com a psicóloga, mas sempre no dia acontece alguma coisa e nunca dá certo de eu ir. Mas eu já me decidi. Como percebi isso ouvindo seus relatos de Ediths e como as vencedoras conseguem dar a volta por cima, eu também vou conseguir. E vou mandar meu relato para você também. E prometo que vai ser mais curtinho. PS. Tenho relatos de sonhos que tive com o Richard que eu conseguia me despedir dele, como também matar um pouco a saudade, e enviarei depois. Se ele estivesse aqui dia 27 desse mês, ele completaria 30 anos. Que foi no dia que ela mandou o relato, 27 de fevereiro. Ficarei muito feliz se ler meu relatão. Agora é só pra mim, tá? Certo. Então, triste isso, né? Há uma pessoa de bem, uma pessoa boa, que acaba entrando num caminho errado, né? E acaba sofrendo as consequências do caminho errado. Eu sei que tem o dedo da mãe, da família que tá nem aí, que inclusive é mais assustador, eu acho que mais assustador do que isso, é a própria mãe falar e fazer essas coisas, né? Né? A gente pensa que isso é impossível, mas aí acontece, tem gente que é assim, gente do céu, mas tudo colhe as consequências, ela já tá colhendo e eu acho que vai até um pouco além. A colheita, dependendo de alguns casos, gente do céu. É triste, né, ver o que aconteceu com ele e acredito que não é um caso isolado. Pessoas boas, como eu disse, entrando por um caminho que não é tão bom, né? E acaba tendo esse fim. E que isso não pode nem ser chamado de mãe. Isso aí tem, sei lá, que título. Tem que inventar um outro título para esse tipo de pessoa. Ai, deu até calor. Vamos baixar isso aqui, porque, ó... Né? E o pior de tudo, isso já é maldade para qualquer um. A mãe, a pessoa que mais deveria te amar nessa vida, no mundo inteiro, te proteger com a própria vida, seja lá quem... Não, sim, sei lá. Na verdade, não é que ela tá ficando. A pessoa não é certa, nunca foi certa da cabeça. Aposto, não, tem distúrbio, não pode ser um ser humano normal. Ou então o ser humano normal é desse jeito e a gente que é elevado? Não, eu acho que tem pessoas que tem alguma coisa a menos ali, alguma coisa no cérebro. Tem gente, acho que já estudou o cérebro das pessoas desse jeito. Tem alguma modificação química ali? Não é possível. Não é possível. Eu sei que tem alguns serial killers e tal. Eles têm realmente, tem algum tipo de coisa ali que eles não... Lembra de um programa que era o nível de maldade da pessoa? Mas eu falo assim, não tem, acho que alguma coisa no lobo frontal, sei lá, que a pessoa não sente culpa, não sente medo de certa forma de algumas coisas, não sente. Mas sente raiva, né? Sente inveja, isso sente. O lado do cérebro da raiva, da inveja tá ali, ó, tá 1000. O lado da consciência não existe. Ai, vamos lá, deixa eu dar um beijo na galera.